Coríntios, capítulo 16. Daqui a pouco iremos ler do versículo 5 ao 12. Só uma informação para que vocês não esqueçam, o pastor Marcos, domingo passado, começou a série sobre, acredito que vai ser uma minissérie, sobre Gideão. Então a gente, naturalmente, vamos trazer uma lição hoje fora dessa linha. E no próximo domingo, então, o pastor Marcos vai estar de volta e vai continuar, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 5. Hoje, meus irmãos, nós vamos ter, além de ser naturalmente uma escola bíblica, mas vai ter nessa aula mais uma conversa bem transparente sobre a igreja e a obra missionária. É disso que nós vamos falar hoje de manhã, tá? A igreja e a obra missionária. 1 Coríntios 16:5 diz: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. As características das cartas do apóstolo Paulo, a gente vai encontrar alguns perfil, e um deles na parte final, são recomendações, ou mais ou menos assim: eu quero mandar lembrança para o irmão. E também Paulo coloca nessas cartas, nas partes finais, os seus planos, os seus projetos, o que ele está em mente em realizar na obra do Senhor. Inclusive aparece essa palavra no versículo 10, quando ele cita Timóteo, para que a igreja de Corinto tratasse ele com carinho, porque ele, Timóteo, trabalha na obra do Senhor. Então nós temos aqui nesses versículos os planos do apóstolo Paulo em relação à obra do Senhor e, naturalmente, o seu ministério. Então, quais são os planos do apóstolo Paulo? Então, na ordem eu coloquei, o primeiro plano dele era permanecer em Éfeso. Possivelmente Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava na cidade de Éfeso. Possivelmente naquela situação onde houve uma perseguição, Atos 19, se a gente ler, a gente vai perceber que Paulo ficou um bom tempo na cidade de Éfeso. Então, ele pretendia permanecer em Éfeso até a data do Pentecostes, mais ou menos 50 dias depois da Páscoa. Fica difícil porque o calendário judaico não é igual ao nosso, ele é lunar. Então, mas seria 50 dias depois da Páscoa, o dia de Pentecostes. Então Paulo tinha esse plano de permanecer em Éfeso. Imagina só, Paulo escreveu essa carta, mandou para um grupo de irmãos. Aqui no final do versículo 12 ele cita que ele gostaria que Apolo tivesse ido com esses irmãos visitar a igreja de Corinto.
E ele desejava permanecer em Éfeso mais algum tempo. Depois Paulo diz que desejava passar, quando saísse de Éfeso, pela região da Macedônia, né? Parte hoje da Macedônia é Grécia. Então Paulo desejava ir pela Macedônia, e depois que Paulo viria para a cidade de Corinto, ou para a igreja permanecer, ficar um tempo na igreja de Corinto. Então ele desejava sair de Éfeso, Macedônia bem mais em cima, depois Corinto. E em Corinto ficar um bom tempo lá com os irmãos. Não ser só uma visita de médico, mas uma visita ou ficar um bom tempo ali com aqueles irmãos. Paulo também pretendia enviar Timóteo a Corinto. E isso, ele cita no versículo 10, ele pretendia enviar Timóteo a Corinto, a cidade, para a igreja. Timóteo ficar um tempo lá, possivelmente se inteirar de como estava a igreja, e depois que a igreja de Corinto enviasse Timóteo de volta para Éfeso. Possivelmente Timóteo pastoreava ou liderava aquela igreja ali naquela cidade de Éfeso. E por fim, Paulo gostaria, desejava muito que Apolo tivesse ido com esse grupo de irmãos que levaram a carta de Paulo para a igreja de Corinto. Paulo gostaria que Apolo tivesse ido com aqueles irmãos. Nós sabemos que Apolo era um pregador possivelmente extremamente dinâmico, eloquente, capacitado nas escrituras, e que a igreja de Corinto era fã dele. É tanto que alguns diziam, eu sou de Apolo. E parece que Paulo não se importava com isso e queria que Apolo tivesse ido visitar esses irmãos, mas Apolo não achou o momento certo e iria no outro momento. Mas tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios mostra a dinâmica da obra missionária e como ela é feita. Perceberam que aqui um vai para lá, outro vai para cá, viaja, volta, sustenta, envia, traz. Então, esse texto nos mostra um pouco, nos dá um vislumbre de como era na igreja primitiva, como a igreja primitiva tratava, como os líderes tratavam a obra missionária. E aqui nós temos essa dinâmica, né? Paulo está num canto, outros irmãos da equipe estão no outro lugar, leva carta, traz carta, leva oferta, inclusive ele cita isso no capítulo 16, versículo 1 a 4, ele fala de uma oferta que esses irmãos que estão levando a carta vão pegar essa oferta, depois vão levar para Jerusalém. Então é essa dinâmica, o fluxo que acontecia e como acontecia a obra do Senhor. E como que a igreja pode participar dessa obra missionária? Eu quero colocar inicialmente, meus irmãos, duas afirmações importantes sobre essa questão de missões e de obra missionária. A primeira é a ideia que nós temos de um missionário. Em linhas gerais, quando nós falamos ou pensamos no conceito da palavra missionário, nós sempre pensamos, geralmente, em alguém que sai de um ponto A e vai para um ponto B. Um desbravador. Isso é verdade também. Eu não sei se eu já disse aqui para a igreja, mas eu admiro missionário. A igreja de onde eu vi trabalhava muito com missões. Eu tive muito contato com missionários. De conversar com uma pessoa que morava no Rio de Janeiro, carioca da Gema. E ele e sua família foram para o meio de uma tribo indígena nas margens do rio Juruá, no Peru. Outro saiu de um país de primeiro mundo e vai ser piloto de asas de socorro. Outro sai de uma cidade, até mesmo como Cruzeiro do Sul, e vai para um município pequeno, só ele e a família, começar um trabalho. Então, eu sou admirador de missionários, desses desbravadores. Mas nós temos aqui uma ideia que vai, espero, ampliar, que missionário não é só essas pessoas, ou não são só essas pessoas. Paulo diz no versículo 9,
parte A diz o seguinte: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Paulo está em Éfeso. E possivelmente ele quer permanecer até a data do Pentecostes em Éfeso, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Observe, Paulo está dizendo que Deus abriu uma porta para o trabalho missionário. Vou fazer uma pergunta bem retórica. Quem viu Deus abrindo essa porta? Quem viu? Somente Paulo. Ou seja, o conceito um pouquinho que eu quero ampliar do missionário é essa pessoa que tem a percepção que vê Deus abrindo portas, oportunidades para novos trabalhos, oportunidades para a expansão da obra de Deus. São essas pessoas que Deus usa, onde talvez a grande maioria de nós não tenha essa percepção. Essa pessoa ou essas pessoas, eles veem Deus fazendo isso aqui, ó, abrindo portas. Paulo diz, porque uma porta, não sei se ele usa a palavra grande, tem aí, o versículo 9, uma porta grande e oportuna se me abriu. Agora imagina só, o que Paulo está dizendo, irmãos? Uma porta grande e oportuna se abriu para o trabalho. Ele viu. Mas ele pode fazer isso sozinho? Então, Paulo vê Deus abrindo portas. Agora imagina só, a ideia que eu tenho, irmãos, que quando Paulo fala isso aqui, e em outros textos onde Paulo fala do seu ministério, ele está fazendo assim, ó. Ele vê. Mas ele grita: venham comigo, juntem-se comigo para fazer a obra do Senhor. Se nós transpusermos essa ideia para essa igreja local, nós vamos ter aqui no nosso meio irmãos e irmãs que têm essa percepção mais aguçada de perceberem Deus abrindo portas. E esses irmãos e irmãs, eles precisam dizer: Deus está abrindo porta para o trabalho e eu preciso que vocês venham comigo, me ajudem a fazer essa obra. Então nós temos essa ideia de um missionário, é aquela pessoa que vê Deus abrindo portas para que o reino de Deus seja expandido, para que a obra do Senhor seja expandida. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que quando essa pessoa que tem essa percepção de ver Deus abrindo portas, e ele avisa: ei, Deus está abrindo portas, ele está convocando a igreja para que a igreja cumpra o seu chamado, para que a igreja possa exercer, cumprir a sua missão. Eu já tenho ensinado muito isso aqui à igreja. Meus irmãos, qual é a missão da igreja? Qual é a missão? Vamos lá. Um dia vocês aprendem pela graça de Deus. Mateus 28, versos 18 a 20. Abram aí. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Nós temos, inclusive, os subtítulos. Lembra que esses subtítulos não são inspirados, mas os subtítulos das nossas Bíblias dizem assim: a grande comissão. A missão que Cristo deu para a sua igreja, é isso que ela tem que fazer. Já achou? Já achou? Jeffrey, achou?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos aí o texto, e eu sempre simplifico a grande comissão em três, se é que eu posso chamar de três etapas. Número 1, fazer discípulos, ou pregar o evangelho em todas as nações. Façam discípulos. Depois que se faz discípulo ou se prega o evangelho, vem a segunda parte da grande missão, ou da grande comissão. Batiza esses discípulos. E a terceira etapa da grande comissão é: ensina todas as coisas que eu vos tenho ordenado para esses discípulos. Então, isso é a grande comissão, isso é a missão da igreja. Então, quando um obreiro, quando um missionário, essas pessoas que têm a percepção de ver Deus abrindo portas oportunas para o trabalho, clamam, eles estão chamando a igreja para que a igreja possa cumprir aquilo que Deus designou para que ela fizesse. Todo mundo junto. Nem toda a igreja tem essa percepção, mas toda a igreja é chamada para, naturalmente, fazerem a obra de Deus. Agora, eu queria, dentro dessa ideia de que a igreja cumprindo a sua missão, falar uma coisa interessante, meus irmãos. Primeiro, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos. Ele preso. Por exemplo, 2 Timóteo, ele diz assim: eu estou aqui sozinho, venha alguém para ficar comigo. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Paulo viu a porta se abrindo. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de Timóteo, ele precisa de Apolo, ele precisa de Erasto, e ele precisa de tantos outros homens e mulheres, de Priscila, de Áquila, de pessoas que fizeram parte do seu ministério, que trabalharam junto com ele para executar a vontade de Deus. Então, ninguém faz a obra de Deus sozinho. E em segundo lugar, irmãos, é preciso que a igreja local, ou é preciso que a igreja local dê esse suporte para quem está indo desbravar. Deixa eu ilustrar essa questão de suporte que a igreja deve dar, a igreja local. Nos últimos meses, nós temos vivido a iminência de um conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Os coreanos lançam um míssil. Os americanos pegam um naviozão daqueles, bombardeiro daquele, ele passa bem pertinho assim, né, lá. Que Deus nos livre esse conflito aconteça. Essa guerra vai acontecer, os americanos brigando com os coreanos lá do país deles, ou os americanos vão mandar todo um suporte, todo um arsenal, toda uma logística militar para os lugares, para países que são amigos, para o mar mais próximo. Como é que vai ser? Vai ser de lá ou vai ser bem pertinho? Bem pertinho. Eles vão mandar os seus bombardeiros, os seus navios, todo ou parte do seu arsenal militar para países como Coreia do Sul, talvez países como o Japão, o mar que está perto, onde eles podem chegar. Eles vão mandar esse suporte para que os soldados, o exército americano possa ir para a guerra. Irmãos, se os impérios do mundo fazem assim, o reino de Deus é bem semelhante. Eu já tenho dito a vocês na lição atrasada, falei um pouquinho sobre isso, que a igreja ela é a representatividade do reino de Deus na terra.
E na terra, no sentido espiritual, nós temos dois impérios somente: o império das trevas, o império de Jesus Cristo. E essa guerra está travada todo o tempo. E a igreja local, meus irmãos, quando ela vai conquistar um campo inimigo, essas pessoas precisam que a igreja local dê esse suporte. Mande esses navios, mande essa comida, as armas que sejam necessárias para que essas pessoas que vão atacar as fileiras inimigas possam ter sucesso. Então, quando a igreja local, irmãos, ela se junta a esses homens e mulheres que estão vendo Deus abrindo oportunidades de trabalho, a coisa vai acontecer. A igreja de Corinto, mesmo cheia de problemas, mas ela estava envolvida na obra missionária. Acredite, essa igreja com tanta coisa ruim, mas ela estava envolvida na obra missionária. Como é que a gente sabe disso? Vamos voltar para o versículo 6. O apóstolo Paulo dizendo: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Então Paulo está dizendo, quando ele sair da Macedônia, que ele for para Corinto, ele quer ficar um tempo lá com os irmãos. Para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Paulo está dizendo, eu vou chegar até onde vocês estão e vou ficar um tempo. Mas eu tenho outros campos para visitar, para andar, outras coisas para fazer. E vocês vão me encaminhar. Vocês vão me empurrar. Vocês vão me dar o suporte para que eu possa chegar aonde eu quero chegar. Então, Paulo precisava desse suporte. Primeiro, para viagem. Possivelmente Paulo viajava de navio. Paulo precisava de alimento. Paulo precisava de dinheiro, orações e de pessoas dizendo, Paulo, nós estamos aqui contigo. Olha só o versículo 6. Para que me encaminheis. Era a igreja de Corinto que ia encaminhar esse missionário, apóstolo Paulo. Versículo 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Agora, olha o versículo 11. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Os irmãos que ele está citando, os irmãos que levaram a carta para a igreja. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo vai ter com vocês, tratem ele bem, mas mandem ele de volta. Mais uma vez, para Timóteo voltar para Éfeso, Timóteo precisava de passagem, de dinheiro, de comida e de oração. E a igreja de Corinto estava fazendo isso. A igreja de Corinto patrocinava parte da obra missionária. A igreja de Corinto estava envolvida na obra missionária, não exatamente lá dentro com Paulo, mas patrocinando, orando por esses homens e mulheres que estavam envolvidos nessa obra. Agora venha para o versículo 17 e 18. O apóstolo volta a falar um pouco da dinâmica de serviço. Ele diz, capítulo 16, tá? Versos 16 e 17. Ele está falando aqui de um irmão chamado, e sua família, Estéfanas. E ele diz assim, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico. Ou seja, esses irmãos que levaram a carta. Porque estes supriram o que vos
o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 17, que ele se alegra com a vinda desses irmãos, porque esses irmãos supriram o que da parte dos corintianos faltava. Mas, em primeiro lugar, a igreja de Corinto mandou oferta para Paulo por meio desses irmãos. Mas o que eles não mandaram, ou que pelo menos que Paulo sentiu falta, e diz que esses irmãos supriram, foi o afeto, foi o carinho. Essa igreja, em alguns momentos nós percebemos que, pelo menos há grupos que não tratam Paulo com dignidade. E esses irmãos, ao voltarem para Paulo, levaram esse afeto, possivelmente, as lembranças, os abraços, mais ou menos assim, quando eu encontro pessoas da igreja onde eu já trabalhei, é normal, as pessoas dizem, pastor, o irmão, a irmã está mandando um abraço para o senhor. E isso é muito bom para o obreiro. Esse carinho, então a igreja de Corinto, eles patrocinavam a obra de Deus, eles estavam envolvidos na obra missionária do apóstolo Paulo, com o sustento. Parece que deixavam a desejar em relação ao lado emocional, afetivo, carinho, amor, que o obreiro também precisa. Meus irmãos, voltando ao versículo 9, quando o apóstolo Paulo tem a percepção de que Deus abriu uma porta grande e oportuna para o trabalho, aí ele diz, no versículo 9, e há muitos adversários. A porta está aberta, Deus abriu. Mas tem muitos adversários. Quem são esses adversários? Ou o que são esses adversários? Quando nós olhamos o texto de Atos, capítulo 19, possivelmente um dos grandes adversários que Paulo teve que tratar na cidade foram os homens que trabalhavam, que faziam imagem da deusa Diana. Eu tenho brincado que às vezes com os jovens, e ainda ontem estava fazendo uma pesquisa, a Diana dos Efésios. Essas pessoas faziam imagem de Diana. O templo, inclusive na época de Paulo, era uma das 7 maravilhas do mundo. Lá nessa cidade onde essa porta se abriu e onde Paulo estava. Homens faziam imagem e isso gerava um lucro enorme. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, as pessoas passaram a não querer mais. E os líderes daquele trabalho, daquela parte da economia da cidade, tentaram pegar Paulo, não conseguiram, bateram em pessoas, fizeram um tumulto enorme. Mas deixa eu abrir aqui um parêntese. Você sabe quem é a Diana dos Efésios? Ela está entre nós, no sentido, nossa cultura ainda hoje. A Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios é a mesma deusa Artemis. E é a mesma Mulher Maravilha, da Liga da Justiça. Se você observar um pouquinho, você vai ver que os amigos da Mulher Maravilha chamam ela de Diana. Ela. E possivelmente ela é a mesma Afrodite, da mitologia grega, da idolatria grega, a deusa do amor. Olhe como a Diana se veste. A Mulher Maravilha se veste. Então ela está entre nós ainda hoje. Hoje não precisa mais fazer imagem. A gente vê a imagem feita já, pronta. Mas então possivelmente esse foi um adversário terrível que Paulo teve que enfrentar. Essas pessoas queriam matar Paulo. Esbofetaram pessoas da equipe de Paulo, revoltadas porque Paulo estava falando contra Diana, a deusa que caiu de Júpiter. Naturalmente haviam os adversários espirituais. Mas para nós, irmãos, nós, a igreja
Batista Memorial. E aqui é onde vai chegar a parte mais da conversa. Se chegasse um irmão, uma irmã entre nós, um obreiro, um missionário, e dissesse: irmãos, Deus abriu uma porta para a obra de Deus em tal lugar. Venham comigo. E esses irmãos dissessem: existem muitos ou bastantes ou alguns adversários. Quais seriam, os irmãos, os nossos adversários hoje para a obra missionária, para a expansão da obra de Deus, da Igreja Batista Memorial? Quem seriam ou quais seriam esses adversários? Vou pegar já aqui, hoje nós temos dois lugares onde Deus está abrindo, já abriu portas para o trabalho: Calafate e Recanto dos Buritis. Deus já mostrou para um grupo de irmãos: Deus abriu porta. Venham. Mas quais são esses adversários? Domingo passado à noite eu tive uma reunião com alguns irmãos e irmãs do Recanto dos Buritis. E eu fiquei com medo de ir para lá. Porque quando a irmã falou assim: o meu telefone é grampeado pelo grupo tal. Ninguém entra e sai sem eles saberem quem entra e quem sai. Mas, gente, é assim mesmo? Cuidado para não chegar lá com um carrão. Sim, né? Evita. Vai num golzinho. E não mexe. Uma irmã uma vez falou para mim assim: pastor, eu oro tanto quando vocês vão para ali. Aí quando a irmã estava dizendo como é que é mais ou menos lá, eu disse: irmã, continue orando. Ela disse: pastor, eu oro mais quando meu filho vai. Eu digo: então eu vou sempre pro seu filho, né? São adversários, meus irmãos. São adversários. Mas eu diria que não são esses os nossos maiores adversários. São dois. Nós temos dois grandes adversários para a obra de Deus. O primeiro, irmãos, é falta obreiros. A falta de obreiros. Em todas as áreas que você possa imaginar, falta obreiros. Dizer: pastor, isso não é novo, Jesus já disse, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmão, mas aqui é pouco demais. Deixa eu citar aqui algumas áreas. Irmãos, eu não sei lá no Calafate. Lá no Recanto dos Buritis, eu estou pensando como é que a gente faz. Eu acho que eu vou conseguir um toca-CDzinho com... Como é que dá o nome? Aquela parte que não tem só, tem isso, playback. E a gente cantar lá alguma coisa. Gente, não tem... Olha aqui. Não vou nem fazer assim, ó. Não tem músico. Não tem um músico sequer que se disponha. Aí. Uhum. Nós temos uma carência de obreiros na área musical. Até mesmo aqui para o palco nós temos. Tem quintas-feiras aqui que é difícil. Irmãos, a música faz parte desse processo de implantação de igrejas. Faz parte. Faltam obreiros para pregar. Falta obreiros para dar suporte. Meus irmãos, há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Rio Branco, e eu comecei a ligar os rádios e ouvir os programas evangélicos, e basicamente, muita dificuldade para encontrar algum conteúdo que pudesse ser edificante para a vida da gente. Eu pensei, nós temos
a verdade na mão, mas não estamos levando essa verdade. Deixa eu explicar isso de outra forma por meio de uma ilustração. Quantos aqui já leram a morte de Absalão, filho de Davi? Levanta a mão quem já leu aquela história. Quando Absalão morre, tem dois homens que querem levar a notícia. Certo? Lembra da história? Dois homens que querem correr para levar as boas novas a Davi. Um deles é judeu, não lembro o nome agora, e o outro é etíope. Dois maratonistas. E Joabe diz, hoje quem vai levar? Porque esse judeu parece que sempre levava notícias boas para Davi. Joabe disse, você hoje não vai levar, quem vai levar vai ser o etíope. Mas o judeu insistiu. Eu quero ir. Joabe disse, então vai. E os dois saíram. O judeu e o etíope. O judeu ultrapassou o etíope e chegou bem antes do que o etíope para contar a notícia para Davi da morte, da vitória do exército de Davi. Mas quando o judeu chegou para Davi, e Davi disse, o que aconteceu? Foi o que ele disse? Quem conhece a história? O que foi que ele disse? Nada. Correu, foi na frente, chegou primeiro, mas não disse nada. Por fim, chegou o etíope e disse, morreu. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, nós parecemos, às vezes, se nós pegarmos o meio evangélico, é muito semelhante. As igrejas que não têm nada para dizer, elas estão chegando na frente. E nós que temos a verdade, estamos chegando bem depois. Mas eu espero que pelo menos a gente chegue. Mas nós temos, irmãos, essa carência de obreiros. Na área musical, para cantar, para tocar, para pregar, para dar suporte. Meus irmãos, se alguns de vocês têm esses dons que eu citei e outros mais, e você não está fazendo nada, eu lhe aconselho você ler, meditar na parábola dos talentos. E veja o que acontece com a vida daquela pessoa que tem um talento e enterra. O que Jesus diz para aquela pessoa? Sabe, há 15, 16 anos atrás, irmãos, eu lendo um livro chamado Igreja com Propósito, que descreve a história da igreja americana de Saddleback, uma igreja, talvez hoje tenha 40, 50 mil membros. O pastor da igreja diz assim, que se ele olhasse para trás de tudo que ele fez para implantar a igreja, para a igreja chegar onde chegou, só tem uma coisa que ele se arrepende: de não ter dado tanto valor à música, como ele percebia que a música tinha essa importância. Fiquei assim. Isso faz 17 anos, foi em 2000. 2001 eu fui para um congresso dessa igreja no Rio de Janeiro. E eu conheci o músico, líder, ou que eles chamam ministro de louvor, da igreja de Saddleback. O homem até fisicamente parecia com o Phil Collins. Até fisicamente, imagina, até na capacidade vocal e de tocar. Aí eu comecei a achar graça sozinho. Digo, eles têm tudo isso e eles ainda acham que tem pouco. Imagine outras igrejas, irmãos, que têm essa carência nessa área. Eu tenho quase que certeza que eu não tenho dom musical. Mas é uma coisa, irmão, que se eu pudesse aprender. Puder, eu posso. Posso. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas eu sinto falta, irmãos, de não saber tocar. Para começar trabalhos. Para implantar trabalhos. Porque a música é necessária. Eu sinto falta de não ter uma caminhonete. Não é para borçar aqui na cidade, não, somente. Para entrar em ramais, se for preciso. Eu tentei, irmãos, mas eu cansei de estar pedindo. Dizer, irmão, vamos na tua caminhonete? Ah, pastor, esse final de semana não dá não.
E nos ramais, irmãos, o Gol não entra. Caminhonete traçada entra. Nós temos essa carência, é um adversário terrível que nós podemos derrubar. Como nós vamos derrubar, irmãos? Fazendo o que Jesus disse. Em primeiro lugar, orando. Orai ou pedir ao Senhor da seara. Nós temos músicos aqui, irmãos, nós temos pessoas com capacidade de pregação, pessoas com capacidade financeira, inclusive, para dar suporte. Vamos orar para Deus levantar pessoas para que Deus abra portas e nós possamos entrar nessas portas que Deus está abrindo. Orar e se levantar. Segundo adversário que nós temos, irmãos, é financeiro. A falta de recursos. Vamos imaginar se o trabalho do Calafate hoje, um obreiro se levantasse, mas se esse obreiro precisasse do nosso sustento. Pelo que nós temos de realidade hoje, nós tínhamos como enviar esse obreiro, sim ou não? Sim ou não? Infelizmente não. Mas vamos dizer que o obreiro do Calafate não precisa do nosso sustento, mas lá no prédio precisa-se de colocar um sistema de ventilação, talvez não um ar-condicionado, mas uma coisa para mais... Precisa de som para começar o trabalho lá, precisa de um sistema de som básico, precisa de cadeiras. Nós tínhamos como fazer isso hoje? Irmãos, nós podemos ainda forrar isso aqui, irmãos. Aqui, olhem para ali, por favor. Olhem para ali. Quantas dúzias eu estou com esse negócio de PVC, eu quero dizer PT, mas é PVC. Para forrar aquilo ali. Eu quero agradecer a Deus as ofertas que nós recebemos até agora para esse trabalho. Eu quero agradecer a Deus, meus irmãos. Mas eu acredito que 90% dessas ofertas foram 2 pessoas que deram. Essa semana eu vi uma coisa que a oferta da viúva pobre. Um dos irmãos que veio, vai fazer a parte elétrica e colocou o carpete, nos ajudou a economizar R$500. Ele é autônomo. Ele trabalha fazendo autônomo. Ele passou a semana todinha aqui. Sabe quantos reais ele colocou no bolso? Sabe quantos? Nenhum. Isso me dói. Porque eu sei que ele precisa. Acredite, me dói. Eu sei que ele precisa. Eu estou falando, irmãos, de coisas tão triviais. Agora, nós temos necessidades, irmãos, nesses 2 lugares, Calafate e Recanto dos Buritis. A irmã Érica e a irmã Cássia chegaram para mim domingo e disseram assim: pastor, nós precisamos de 40 cadeiras. Porque lá a gente tem que levar o pessoal para a quadra e não tem onde o pessoal ficar. E eu não sei nem quanto custa uma cadeira dessa. Não sei se alguém sabe. Alguém sabe? 33. 30 vezes 16, 48. R$500 resolve. Não é isso? R$500. E eu falei para ela: irmã, faz o seguinte, deixa passar a conferência que aí eu peço. Mas eu vou pedir, aí eu orei, eu digo, vou pedir logo mesmo. Irmãos, deixa eu dar uma ideia bem simples. Preste atenção, eu não quero jogar lá para os Buritis o resto. Não é isso. Nós vamos ter nossa conferência agora. Nós poderíamos comprar 40 cadeiras novinhas. Como essas cadeiras lá vão ficar para lá e para cá, nós poderíamos tirar 40 cadeiras dessas nossas que estão boas, mas já estão encardidinhas, e jogar para lá. Podemos ou não podemos fazer isso? Né? Então, coisas tão triviais, 40 cadeiras. O lugar lá do Recanto dos Buritis, como que ela faz? É muita pobreza. Muita pobreza. Pessoas necessitadas. Que precisam de irmãos que dê suporte, que vão lá e um pacote de bolacha faz diferença para aquelas pessoas. Uma dúzia de ovos faz diferença para aquelas pessoas. Pastor, Deus não nos chamou para fazer isso. Não, chamou
Olha 1 Coríntios 16, o que Paulo diz sobre a oferta aos santos. Então, irmãos, nós temos o segundo adversário, é financeiro. Essa dificuldade financeira que nós temos de não investirmos no reino de Deus. É difícil. Temos uma igreja com uma capacidade financeira boa, mas que de alguma forma ela não se envolve na obra missionária. A igreja de Corinto mandava Paulo ir, trazia Paulo de volta, mandava Timóteo, mandava Erasto, mandava os obreiros. Vai e volta, manda alimento, sustenta essas pessoas. Eles davam esse suporte. Irmãos, toda a igreja é chamada para fazer essa obra. Nem todos nós somos chamados para ser esse missionário. Mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar discípulos e ensinar todas as coisas que Cristo ordenou aos discípulos de Jesus. Todos nós, toda a igreja. E nós fazemos isso, irmãos, quando nós, como igreja, damos esse suporte para o missionário. Às vezes, como Paulo reclama aqui, da ausência de carinho e de afeto da igreja de Corinto, eu até desconfio que os nossos poucos obreiros sentem isso. Domingo mesmo eu ouvi uma irmã perguntando assim: pastor, essa obra é importante para a igreja? Ou seja, para o reino de Deus? Eu falei: irmã, é muito importante. É importante, irmão, sim ou não? Sim ou não? Então, irmão, vamos orar por essas pessoas. Vamos dar um suporte emocional para essas pessoas. E vamos chegar junto com essas pessoas e dar aquilo que nós podemos dar para essas pessoas, naturalmente, para que a obra de Deus seja feita. Para finalizar, versículo 16, Paulo, quando pede para que a igreja trate com respeito a família de Estéfanas, ele diz assim, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. A obra de Deus, irmãos, nós podemos ser ou um ou outro, embora que todo obreiro seja um cooperador, mas eu quero pegar aqui um cooperador com aquela pessoa que coopera com a obra de Deus, que se doa pela obra de Deus, que investe na obra de Deus. É isso, irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que Jesus disse. Guardai, Mateus capítulo 5, acumulai para vós outros tesouro no céu. É esse investimento, irmãos, que é acumular tesouro no céu. Aonde a traça não corrói e aonde o ferrugem também não corrói, a traça não corrói, o ferrugem não corrói, onde os ladrões não vão roubar. É lá. Por que investimos tão pouco? Por que nos doamos tão pouco, irmãos? É uma boa pergunta. Esses são nossos dois maiores adversários: falta de obreiros e falta de recursos. Falta de obreiros e falta de recursos. E vamos suprir esses dois, irmãos, orando, mas também se levantando. Eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé, vamos orar. Então a proposta, ou o pedido está aí, né, irmãos? 40 cadeiras. Se Deus falar, irmãos, se você puder contribuir com alguma, eu dou 3, eu dou 2, tá? Procure-me, ou procure a Érica ou a Cássia, tá? E Deus te abençoe na obra de Deus, que você continue sendo essa pessoa que investe na obra de Deus. Nosso Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por tua bondade e fidelidade, por tua justiça em nossas vidas. Queremos, meu Deus, te pedir nesse momento a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a erguermos os nossos olhos e olharmos para os campos e vermos, meu Senhor, que é tempo da colheita. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos olhos, a termos a visão de fazermos a tua obra.
E também, meu Senhor, nos ajuda com persistência, nos ajuda com encorajamento. E abre portas, meu Senhor, mas nos ajuda que, quando o Senhor abrir essas portas, a gente possa, meu Senhor, aproveitar as oportunidades. Nos dá amor pelas pessoas, nos dá amor, Senhor, pela pregação do Teu Evangelho. Nos ajuda, meu Senhor, a levarmos a Tua mensagem aonde nós possamos levar. E abre, Senhor, também o nosso bolso, nos ajuda. Que o nosso coração, Senhor, esteja focado no Teu reino. Para que façamos fazer os investimentos corretos. E sermos, meu Senhor, abençoados pela Tua palavra em nossas vidas e Tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoa esta igreja. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.